Bom, pessoal, então vamos encerrar o nosso quarto e último bloco sobre o contratualismo. O contratualismo traz a ideia de um contrato social em que as pessoas abrem mão de sua liberdade e concedem a um Estado plenos poderes sobre ela, ou parcialmente esses poderes. Depende da ótica em que os teóricos vão debater esse tema. A grosso modo, nós temos o filósofo Thomas Hobbes, que vai dizer o seguinte: o contratualismo ele só existe quando há um Estado absolutista. É quando as pessoas decidem entre si dar plenos poderes e poderes absolutos ao soberano. O soberano compreendido aqui na figura do Leviatã, que é aquele monstro relacionado ao crocodilo, que é uma passagem bíblica lá do livro de Jó, do capítulo 40. E esse Leviatã, ele é narrado, né, num líder com uma espada em uma mão, representando o poder temporal, um báculo na outra mão, representando o poder temporal, e com a armadura cheia de escamas, representando as pessoas, no sentido de que são as pessoas que dão e reconhecem os plenos poderes desse soberano. E Thomas Hobbes vai dizer que esse soberano ele precisa de plenos poderes porque o homem ele é uma pessoa má. Ele chama de homo homini lupus. O homem é o lobo do próprio homem. O homem vê o outro como seu inimigo. A natureza do homem é má por natureza. Então, para evitar esse conflito, as pessoas precisam credibilizar o Estado para que ele se torne absoluto para garantir a ordem social. Então, essa plenitude, né, essa absolutização desses poderes garantido ao Estado, nessa perspectiva de garantir essa ordem social, acaba legitimando a absolutização e a centralização do poder na mão de um único soberano. Esse é o grande risco. Nesse sentido, o contrato social para Hobbes é a única forma que as pessoas possuem de preservar a própria vida. Contudo, ela não pode ser classificada, né, esse poder não pode ser classificado como bom, pois para que ele exista é necessário que as pessoas abram mão de sua própria liberdade. É o Estado que vai definir, que vai interferir, que vai agir diretamente sobre a liberdade desses indivíduos. Hobbes então vai entender que esse Leviatã ele é compreendido como um Deus mortal. Ele tem plenos poderes de um Deus mortal. Não é imortal por reconhecer o poder do Deus imortal cristão, tá? Já John Locke, ele vai num caminho totalmente diferente de Thomas Hobbes. John Locke, primeiro, quais são as diferenças entre John Locke e Hobbes? Hobbes diz que o ser humano é mau e egoísta por natureza. Já John Locke vai dizer não. Ele tem uma visão otimista do homem. Ele vai dizer que o homem é bom, mas a sociedade, a influência da sociedade, como Rousseau, pode corromper esse sujeito. No estado de natureza, John Locke, Thomas Hobbes vai dizer que o homem, o ser humano, vivia em guerra e era violento no estado de natureza. John Locke vai dizer que não. O ser humano vivia em paz, era pacífico no estado de natureza. O que era o estado de natureza? Era aquele estado em que as pessoas viviam sobre as regras dos fenômenos da natureza. Você não tinha um Estado instituído, você não tinha uma lei. Então as pessoas se garantiam, se organizavam, se estruturavam por essa órbita. No entanto, John Locke vai dizer que quando o Estado ele é instituído, os sujeitos acabam abrindo mão de sua liberdade. A diferença é que Thomas Hobbes vai dizer que o governo deveria ser absoluto, até mesmo sobre a liberdade das pessoas. Já John Locke diz que não. O Estado, o poder do Estado, ele é restrito. O Estado, para John Locke, ele deve existir, sim, como uma condição necessária e importante, mas com limites. Ele deve existir para garantir a ordem social. A exemplo, John Locke é um dos grandes defensores da propriedade privada, né? Ele defende essa tese que a propriedade privada deve ser uma garantia. A propriedade privada, a liberdade, a defesa dos direitos são elementos basilares na filosofia de John Locke. Nessa perspectiva, então, como é que se compreende o Estado para John Locke? Para John Locke, o Estado não tem um poder limitado sobre os indivíduos.
e o Estado também não pode ficar acima da justiça. Então existe a justiça para garantir a ordem dentro do próprio Estado. Já Thomas Hobbes vai dizer não, que o Estado está acima da justiça. John Locke propõe um horizonte totalmente diferente. John Locke vai dizer que a religião ela deve existir, mas que ela deve estar cada vez mais fora das interferências e das determinações do Estado. Um outro teórico combatendo essa tese, tanto de John Locke como de Hobbes, é Rousseau. Rousseau, primeiro que ele mais critica John Locke é a ideia da propriedade privada. Porque Rousseau vai dizer assim, qual é o grande problema social? Por que o Estado existe? O Estado existe para garantir a ordem, não só do ponto de vista do desequilíbrio social do homem, mas também para garantir a ordem social, socioeconômica. E quando a propriedade privada é instituída, diz Rousseau, isso vai gerar um conflito social, uma desigualdade social muito grande. Então Rousseau faz uma crítica muito grande a John Locke. Então o que é que Rousseau propõe? Rousseau propõe uma interferência, uma ação direta sobre o Estado, mas no sentido de que esse Estado deve referendar a vontade popular. Aquilo que tem previsto na nossa Constituição de 88, que é chamada de Constituição Cidadã, afirma que todo poder emana do povo. Está no preâmbulo da Constituição. O preâmbulo é uma parte anterior aos primeiros artigos. É uma frase que tem uma força muito grande da filosofia rousseauiana para dizer que quem tem o poder não é o Estado enquanto instituição, mas é o Estado enquanto pessoa. E são as pessoas que determinam as ações do Estado segundo Rousseau. Então Rousseau vai dizer que o povo tem um poder de instituir, de formar, mas o povo também tem um poder de destituir. Então Rousseau propõe o reconhecimento do poder social das pessoas, a liberdade das pessoas frente ao Estado, um Estado limitado e a descortinação e a destituição da propriedade privada. Para além disso, existe no discurso de Rousseau a tentativa de influenciar a ideia de igualdade dos sujeitos, né? Porque ele diz, no estado de natureza, de um modo geral, as pessoas eram muito iguais. Você não tinha regras, você não tinha uma pirâmide social ali estabelecida. A partir da propriedade privada, há uma descortinação, né? Há uma destituição da ideia de sociabilização dos indivíduos, porque o Estado começa a impor regras e automaticamente, ao impor essas regras sobre os indivíduos, ele vai afetar a vontade geral. Para Rousseau, a vontade geral não é uma alienação dos direitos das pessoas a um terceiro que tem poder ilimitado. Pelo contrário, é a própria Constituinte, a própria lei, é o próprio ordenamento jurídico do Estado que deve garantir a individualidade do sujeito, a singularidade do sujeito, como uma força desse direito justnaturalista, desse direito natural que deve prevalecer sobre o indivíduo. Claro, desde que ele se proponha a cumprir os regramentos de sociabilização, que não significa dizer em que os sujeitos vendem a sua liberdade e fica refém da ação do Estado, como Thomas Hobbes estava propondo com o seu conceito e ideia de um Estado absoluto. Então aqui nós trazemos de um vídeo mais curto a ideia mais simples desse contrato social e a forma como que esse contrato social se estabelece e se define. Sapere aude.